Olá, bem-vindos a mais um programa Considerações. O nosso assunto de hoje é sobre a surdez. Quem irá abordar o assunto é Elizabeth Cristina, gestora do SEADA, que já se encontra em nossos estúdios. Mas antes, vamos contar a história de um casal que aprendeu a superar a deficiência auditiva com muita criatividade. Quando Itamar foi apresentado a Estela, foi amor à primeira vista. A deficiência auditiva de Estela não foi obstáculo para que eles começassem uma história juntos. Uma história de superação que já dura 13 anos e que há apenas um ano teve como fruto a pequena Sofia. Eu lembro que na época, a primeira vez assim, que eu encontrei com ela, tinha aquela velha história dos 3 beijinhos, né? Que se dava 2 no rosto e o outro já queria dar um selinho. E eu fui fazer isso, né? Cheguei lá assim, prazer, Itamar, tudo bom? Isso assim, o meu colega, o Kleber, que estava interpretando, né? Eu falava pra ele interpretava pra ela, eu, prazer, Itamar, tudo bem? Aí, beijinho, beijinho, dei um selinho nela, assim, mas na hora ela me deu um empurrão, assim, né? Aí ele falou, não, Itamar, você tá maluca, não pode fazer isso, assim, os surdos, assim, eles são mais reservados, assim, na deles, né? É diferente de outras meninas, assim, eu falei, então fala pra ela que eu peço desculpa, aí eu pedi desculpa, ela compreendeu, né? E daí depois ela me falou que ela quase me deu um tapa no rosto. Então eu falei, que sorte que eu não levei, né? Se comunicar com a amada não foi problema para Itamar. Logo que a conheceu, vieram as primeiras lições de Libras, a língua brasileira de sinais. Daí eu convidei para ela ir até, tinha uma praça chamada Belmar Fidalgo, né? E eu convidei para ela ir para lá. E lá a gente se comunicou, assim, pela primeira vez só nós dois, os meus amigos sentados ao lado, a gente sentado aqui num banquinho lá. E a nossa comunicação foi escrevendo, né? Mas, assim, perguntas bem básicas, assim, né? Eu novamente tinha perguntado o nome dela, a idade, né? E já perguntei assim, como é que eu faço em sinais, assim, posso te dar um beijo, né? Aí ela me ensinou, aí eu fiz em língua de sinais, aí depois, assim, a conversa acabou. Aí só ficamos só no beijinho ali. Itamar se dedicou em conhecer a linguagem de sinais e hoje é professor na área. Ele explica que a comunicação em Libras deve ser cada vez mais popularizada, como ocorre com as línguas estrangeiras. Olha, hoje, né, existe uma lei, que é a 10.436, que ela garante, né, o acesso da pessoa surda em todos os meios de educação, né, e também tem lá a lei de acessibilidade, que ela também, né, ela garante isso, a pessoa surda ter né, acesso à informação. E hoje a maior dificuldade da comunidade surda é isso. Ser compreendida em um mundo onde o principal meio de comunicação é a língua oral é um desafio tanto para Estela, que enfrenta as dificuldades diárias de ser surda. Se um surdo vai num médico, como que ele tem, esse médico dá essa informação para ele, né? É claro que a gente vê que é difícil, não vai colocar lá, ou todos os médicos têm que aprender língua de sinais, ou vai colocar um intérprete ali, mas pode escolher um profissional e colocar num curso de sinais. E esse profissional ali, pelo menos por turno, de manhã, outro à tarde, uma à noite, ele vai fazer esse acesso, essa ajuda. Não é um trabalho profissional, mas é uma ajuda. Que linda história de inspiração, né? Mas no próximo bloco, vamos conversar com Elizabeth Cristina, gestora do SEADA. Segura aí. Fábrica Verde apresenta Onça Pintada. Se o reino animal praticasse esportes, a onça pintada seria uma atleta completa. Ela corre, nada, escala, salta, tanto que seu nome, Jaguará, em Tupi-Guarani, significa aquele que mata com um salto. Grande caçadora, a onça pintada usa a camuflagem da pele para confundir a presa. A força da mordida é capaz de paralisar animais grandes. De hábitos noturnos e solitária, só é vista acompanhada na época do acasalamento. Quando dá cria, nascem de 1 a 4 filhotes. A expressão virou onça é inspirada na mãe onça, que defende ferozmente as oncinhas. Mas mesmo com tanta força, o maior felino das Américas está ameaçado de extinção. É que as florestas onde habita estão sendo devastadas. Não é para a mãe natureza virar onça? A indústria em nome das cidades apresenta Nova Alvorada do Sul. Nova mesmo.
A cidade foi criada em 1991. Antes fazia parte do município de Rio Brilhante, mas quis ter brilho próprio e foi emancipada. Tudo a ver com a alvorada do nome, que significa o primeiro sol da manhã. Durante muito tempo, Nova Alvorada do Sul era conhecida como entroncamento por ser o ponto de encontro de outras cidades, estados e países do Mercosul através das BRs 267 e 163. Mas cá para nós, não é bem melhor ter um nome que, em vez de lembrar o trânsito, faz a gente pensar no amanhecer? Hoje nós contamos a história de Itamar, que é intérprete, e da sua esposa, que é surda desde que nasceu, e a importância do teste da orelhinha nos recém-nascidos. E aqui em nosso estúdio, Elizabeth Cristina, que é gestora do SEADA, do Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação. Seja bem-vinda ao Considerações. Muito obrigada, né? É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir, né, com a reportagem que vocês estão fazendo sobre a surdez. Elizabeth, hoje é notável a questão da dificuldade do surdo na sociedade. O que o SEADA faz para contribuir, para auxiliar essas pessoas? Bom, o SEADA, como você já disse, né, é um centro estadual. Então, lá dentro da nossa escola, além de ser um centro, ele é escola. E nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, a nossa porta de entrada é assistente social. Logo em seguida, a psicóloga, temos a TO, temos a psicopedagoga, temos pedagogos. Então, a gente faz todo o encaminhamento do pessoal que chega até o SEADA. O encaminhamento para as escolas do ensino regular, para postos de saúde, quando precisa, para a FUNCRAF, em diversos locais da sociedade, em diversos órgãos que precisam ser, esses alunos, esta clientela precisa ser aceita pela nossa sociedade, então a gente faz o encaminhamento. Muito bem, quando nós falamos do surdo, por trás dele já vem uma família. Essa família, ela é orientada de que forma? Como eu já falei, a porta de entrada da nossa escola é assistente social. Então, a assistente social, ela faz esse papel juntamente com a família. O aluno, ela encaminha o aluno, mas ela está, né, dando suporte para toda a família. Tá? Hoje... E o SEADA, né, em contrapartida, ele fica na retaguarda, orientando, fazendo contatos, né, para que a gente possa solucionar o problema daquela família que chega até nós. E hoje essa família, ela de qualquer região do estado, ela é hoje auxiliada, assessorada pelo SEADA? Sim, porque o SEADA, como é um centro estadual, ele é referência no estado de Mato Grosso do Sul no atendimento às pessoas com surdez. Então, toda a região, todo o Mato Grosso do Sul vem até o SEADA. Né? Nós temos estágios supervisionados, profissionais do interior que vêm conhecer a nossa escola. Então, a gente assessora também, não só encaminha, mas como dá assessoramento. Hoje eu me deparo com uma pessoa com deficiência auditiva. Qual seria a oportunidade de nós, para aprendermos um pouco mais, qual a tua orientação para essas pessoas aprenderem a linguagem de Libras? Bom, primeiramente a pessoa tem que estar predisposta a aprender. Né? Se ela estiver predisposta, ela naturalmente vai aprender a língua. E outra coisa importante é o convívio com o surdo. Se você não conviver com ele, você vai perder a prática da língua. Né? Porque a língua de sinais nada mais é igual a uma outra língua, a língua portuguesa, a língua inglesa, ela tem estrutura gramatical, ela é própria, ela não é uma linguagem, e sim uma língua. Né? Ela hoje é universal, não? Ela é universal, mas ela tem as regionalidades dela.
Sim, e hoje o SEADA oferece esses cursos para as pessoas que queiram? Oferecemos os cursos de Libras para as famílias, né? E oferecemos pacotes para as empresas que queiram adquirir, né, o curso de Libras, a gente oferece para as empresas e para as famílias semanalmente. Porque a aquisição da língua para o surdo é o primeiro requisito para ele ir avante. Elizabeth, como desenvolver a potencialidade de um surdo? Então, primeiramente, a aquisição da língua, né? Que é a língua dele, a primeira língua dele seria a língua de sinais, língua brasileira de sinais, tá? E depois, logo em seguida, é a família, é o ambiente linguístico. Se ele tiver num ambiente linguístico rico, né, rico em estímulos na língua dele, ele flui naturalmente e aí ele desenvolve todas as potencialidades dele. Se ele não tiver num ambiente rico em estímulos na língua, ele tem um atraso, porque o surdo, o cognitivo dele é preservado. Ele só não tem a audição, mas no cognitivo não. Então, tudo é preservado nele, ele só não ouve. E a língua de sinais é uma língua espaço-visual, né, com expressão das mãos e expressão corporal. Aliás, vamos desmistificar uma palavra surdo e mudo, porque na realidade ele não é mudo. Ele não é mudo, tá? Ele é surdo, ele fala a língua dele, que é a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, né? Então, a gente até ouve, às vezes, as pessoas falando surdo-mudo. Não, ele tem uma língua própria, que é a primeira língua dele, que é a língua brasileira de sinais. E a segunda língua é a portuguesa oral ou escrita. Caso o aluno tenha potencial de fala, é onde a fono, né, ela começa a trabalhar e ver se esse surdo tem potencial de fala, ela vai trabalhar e ele vai conseguir falar, porque ela é imposta fonemas, né? Caso ele não consiga, né, atingir o som, aí ele vai optar pela língua de sinais. Mas ele tem uma língua, então ele não é surdo-mudo, ele apenas é surdo. Certo. Elizabeth, você como gestora, o que você pensa hoje das escolas? Elas estão se adaptando ao surdo? Sim, olha, eu como gestora, né, eu falo assim, que a gente tem que rever muito a inclusão, né, porque nós temos profissionais intérpretes, N profissionais, porém, o surdo falta ainda muito para ele estar lá no meio daquele número de alunos, porque a professora da sala não se dirige ao aluno surdo, né? Quem se dirige ao aluno surdo é o intérprete. Nós vemos a questão do surdo no ambiente familiar. Agora, na questão de relacionamento pessoal, como que se dá essa questão para o surdo? O surdo, ele tem características próprias, né? Então, ele é um ser como o outro. Ele só é diferente de nós em quê? Na língua. Né? O relacionamento dele para com a sociedade, às vezes a sociedade não o entende, mas ele quer sim fazer parte da sociedade. Ele luta por isso, né? Só que às vezes as pessoas, o social, não o suporta, não sabe se comunicar, porque uma das piores coisas é a falta de comunicação, né? E esse surdo realmente, ele quer interagir, mas a sociedade, por conta da língua, não consegue interagir com ele. Mas ele está sendo muito bem aceito. Pelo menos o SEADA está fazendo esse papel, porque a gente tem casos, porque a gente mexe com a empregabilidade do surdo. Então a gente faz esse papel eu falo, não é nem conscientização, é de sensibilização. A gente sensibiliza que ele é um ser humano e que ele deve ter oportunidades iguais a um dito normal. Nós vimos o desenvolvimento histórico e cultural para a integração do surdo na sociedade. Mas o que está sendo feito? Você vê evolução realmente nestas condições que governo, sociedade estão colocando aos surdos? Sim, com certeza.
Eu já fazem praticamente 17 anos, né, que eu estou com os surdos. E eu entrei na linha onde o surdo era oralizado, né, na linha oralismo, há 17 anos atrás, né, uma década e meia atrás. Depois aí houve a evolução do oralismo, foi para a comunicação total. Comunicação total já entrava gestos, não era sinais, eram gestos, né? E logo em seguida veio o bilinguismo, né? Por felicidade. Isso foi uma grande conquista para o surdo, porque não só o governo, mas as políticas públicas vieram acrescentar e garantir o direito ao surdo, né? A língua, por exemplo, que foi estabelecida pela lei no dia 24 de abril de 2002, a Lei 10.436, onde veio garantir a língua de sinais para o Brasil inteiro, né? Então foi uma conquista enorme. Então eu vejo que o governo articula, né, bastante, e a secretaria nos apoia, e está aí as políticas públicas para realmente implementar, capacitar e garantir o direito do surdo. Então você viu o processo evolutivo da inclusão social. Eu vejo o processo evolutivo da inclusão social, mas como a inclusão social está posta hoje, não. Eu tenho duas versões, né? Porque uma que os nossos professores não estão preparados, né? Até fala assim, o professor tem que estar preparado. Ele não está preparado, porque ele não se direciona ao surdo. Quem se direciona ao surdo é o intérprete, né? E muitas vezes o intérprete, ele tem que interpretar português, matemática, ciências, geografia, história. Será que os nossos intérpretes estão preparados para interpretar todas as disciplinas? Hoje nós já temos faculdades formando os surdos. Sim, letras libras. Já temos, nós no SEADA, nós temos 8 instrutores, entre os quais 3 ou 4 já têm grau, né, universitário, então grau superior. A gente tem o Letras Libras, né, por isso que eu falo, as políticas públicas têm avançado muito nesse sentido. Hoje as universidades, elas incluem a disciplina Libras, né? Então, a pessoa que ingressa num nível superior, ela já sai de lá pelo menos com uma noção do que seja a língua brasileira de sinais. E agora nós vamos para um intervalo, mas daqui a pouco voltamos com a Elizabeth para falar um pouco mais do papel do SEADA para auxiliar os deficientes auditivos. Voltamos com o programa Considerações e o nosso tema de hoje é surdez, a inclusão dos deficientes auditivos. A Elizabeth Cristina é a diretora do SEADA e saber um pouco mais o que é o SEADA na sua essência, Elizabeth. O SEADA, ele é um centro estadual de atendimento ao deficiente da audiocomunicação. Ele foi criado, né, no dia 17 de abril de 1986, por um decreto governamental 3.546 e está vinculado, né, com a coordenadoria de políticas da educação especial, ou seja, pela Secretaria de Estado da Educação. Tá? Ele atende alunos, uma clientela de alunos surdos, severo profundo,
e surdos associados com outras deficiências, ou seja, surdo cego, surdo com deficiência intelectual, surdo com transtornos globais, surdos com PCs, paralisia cerebral, surdo com deficiência física. Tá? Inclusive, este ano a gente recebeu até um surdo Down. A gente nunca tinha, né, se deparado. Aí ele apareceu na escola, porém não retornou. Tá? Então, a gente não atende somente surdo severo e profundo, mas surdez associada a outros comprometimentos. Este é o papel do SEADA hoje. O que o SEADA faz? O SEADA faz escolarização, desde a educação infantil até o 5º ano. No 6º ano, a gente faz a inclusão desse aluno, com certo acompanhamento, encaminhando todos os relatórios do qual ele passou todos esses anos pelo SEADA. Este é o papel do SEADA atualmente. E quando falamos em SEADA, qual seria a forma? A pessoa tem um surdo, precisa do auxílio do SEADA, como ela pode entrar em contato com o centro? Então, o SEADA é aberto a toda a comunidade, né? A todo o estado. É uma escola pública, né? E a gente recebe a todos. E receber esta acolhida, para nós é de muita valia, né? Porque às vezes a família, ela não está preparada para ter um surdo no seu seio familiar. E ela chega para nós, até nós, com um certo luto, com uma certa resistência. É onde a gente faz a acolhida através da assistente social, né? Onde depois passa pela psicóloga e a gente faz o encaminhamento dele, ou para a nossa escola, ou para creches, ou para o ensino regular. Nós temos dentro do centro a questão médica especializada na questão da surdez? Dentro da escola não, porém a assistente social da escola faz todo esse encaminhamento, porque nós temos parcerias, né? Nós temos parcerias com as universidades, com a Uniderp, a Anhanguera, né? Que lá tem um centro médico. Nós temos parcerias com alguns médicos e aí a gente faz esse encaminhamento com o Hospital São Julião. Então, a gente faz esses encaminhamentos através da assistente social. As escolas especializadas, Elizabeth, têm intérpretes para ajudar os surdos na questão da inclusão escolar. Tem profissionais suficientes para atender essa área? Na realidade, a gente não forma o intérprete. Hoje, para ser intérprete, ele tem que passar por pela prova no ProLibras, que é Proficiência em Libras, em Língua Brasileira de Sinais. Ele passa por esta prova, né? E depois ele é convocado ou contratado pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, né? Pela secretaria. Mas o CAS, que é o Centro de Apoio ao Surdo, ele sim forma intérpretes. Ele tem cursos de formação para intérpretes, ele mesmo aplica avaliação e aí ele faz esse encaminhamento. Porém, não é um número assim que vai contemplar a todos. É um número, eu acho que a demanda aí do número de surdos é muito grande. Então, cada vez, né, melhorar mais a questão do intérprete ou do tradutor-intérprete, né? Porque nada mais, o intérprete é um mediador, né? Mediador da professora. Então, ele passa realmente pela proficiência, e se ele não tiver a proficiência, ele não poderá ser intérprete. Certo, e quando nós já temos o surdo formado na universidade, no ensino regular, agora ele vai para o campo de trabalho. Qual é essa deficiência ou, de repente, a inclusão que existe hoje, no seu ver? O surdo, ele pode assumir qualquer função. Só não, né, com a voz.
mas ele tem potencial para ser empregado em qualquer função. Mesmo porque o surdo ele tem uma concentração, um poder de concentração que muito diferente do ouvinte. Então, tudo que você, né, quer põe na mão do surdo, ele vai produzir. Se um ouvinte demora 2 horas, o surdo vai produzir em meia hora, porque ele não se dispersa. O poder de concentração dele é muito grande. E o mercado de trabalho, ele tem absorvido bastante a mão de obra deles, né? Principalmente nas empresas onde há cotas, né? E a gente precisa, antigamente não existia as cotas, depois que veio a lei, né, passou a obrigar as empresas a contratar, mas independente disso, hoje nós temos empresários que nos colocam que o surdo dá de 10-0 num ouvinte, né? Então a gente fica muito feliz. No SEADA nós temos o setor da empregabilidade do surdo e atualmente nós estamos com 110 alunos colocados no mercado de trabalho, nas mais diversas funções e atividades. Alguma delas como exemplo? Alguma delas seria estoquista, né? Outra, eles trabalham muito na parte de limpeza, não sei como que seria, talvez Serviços gerais. Serviços gerais, também empresas terceirizadas, né, de serviços gerais, na parte de estoquista, na parte de conferencista, né? Nós temos um aluno na Sertão, na empresa Sertão, do qual fazem praticamente, se eu não me engano, 10 anos, tá? Então ele começou limpando, né? E hoje ele é conferencista e promotor de vendas. Que maravilha, hein? Mas na realidade o profissional hoje, liberal, seja ele trabalhador ou empresário, aquele que queira um surdo dentro do seu empreendimento, como ele pode fazer através do SEADA? Ele pode, assim, nos contactar, né? A gente tem um número, nós temos vários alunos lá e a gente vê o perfil, né? De acordo com o que o empresário nos pede, nos coloca, a gente analisa o perfil desse aluno, contacta com a família, né? Chama o aluno, a gente cadastra, faz a entrevista, leva até a empresa, a gente faz um acompanhamento sistemático, até na entrevista a gente o acompanha. Depois, sistematicamente, a gente acompanha esse aluno ou esta pessoa surda no trabalho durante meses, durante anos, até ele se fixar realmente no trabalho. O surdo é assim, quando ele não se identifica, ele abandona. Ele não é como nós, que suportamos, né? Nós suportamos o nosso trabalho. Ele é mais sincero. Ele é mais sincero. Ele, quando ele não se identifica, ele fala em questão de sentimentos que não se identificou e ele realmente não fica no trabalho. Ele abandona, ele deixa e às vezes até sem a gente saber. Aí depois a empresa nos contacta e fala, olha, ele deixou, ele abandonou, e aí a gente vai atrás dele e ele fala que não, que ele não se identificou. Na realidade a gente achou que era do perfil dele, mas a gente também se engana, né? É só na prática lá que a gente vai ver se realmente ele vai se identificar ou não. Elizabeth, qual o conselho que você deixa para os pais que estão enfrentando esse desafio da surdez na família? Bom, primeiramente eu acho que acreditar, né? Se o pai e a mãe acreditar que o filho pode, ele vai fazer, né? Em segundo lugar, nós só somos diferentes na língua, né? O surdo, ele tem os mesmos anseios, os mesmos desejos, os mesmos sonhos que a gente. Então, o que eu deixo para o pai mesmo,
né, que chega até nós e às vezes a gente vai lá, acalenta, acolhe, né, faz um carinho e fala: acredite. Acreditar que tudo podemos. Não seria uma dificuldade, mas um desafio. Um desafio. Elizabeth, quero agradecer muitíssimo a tua presença e as tuas considerações finais. Foi um prazer, né, estar falando sobre o surdo e a gente se coloca à disposição. Espero que recebê-los da nossa escola para uma visita, né, para conhecer o nosso ambiente linguístico, nosso ambiente familiar. Falo que o SEADA é a minha segunda casa, né, que eu paro mais no SEADA do que na minha própria residência. Eu fico praticamente 12 horas dentro do SEADA. Dedicação. Então, é dedicação, determinação e amor. Se a gente não fizer com amor, a gente não consegue nada. Ok. Considerações fica por aqui, em mais um programa, considerando o que é de melhor para você. Até o próximo.